Na imensidão de uma fazenda dourada pelo sol, onde o canto dos pássaros se mistura ao som dos cascos dos cavalos, um amor proibido começa a florescer em silêncio. Otávio, um fazendeiro milionário, vive cercado de luxo e obrigações, mas carrega em si um vazio que nem sua noiva Carla consegue preencher. Júlia, a jovem e doce filha do caseiro José, dedica-se aos cavalos da propriedade com uma paixão genuína, sem imaginar que sua pureza e encanto despertariam em Otávio um desejo arrebatador. Entre segredos, dilemas e encontros proibidos, nasce uma paixão que desafiará convenções, ameaçará alianças e colocará em jogo o futuro de todos. Inscreva-se no canal, curta e comente. O sol se derramava em ouro sobre os campos intermináveis da fazenda Monte Verde. O vento balançava suavemente as folhas das mangueiras, trazendo consigo o cheiro doce da terra molhada pela chuva da noite anterior. Era um lugar de imponência, com suas cercas intermináveis, os cavalos de raça trotando com elegância e a imensa casa-sede que se erguia em meio ao verde, como um castelo rural que refletia o poder de seu dono, Otávio Monteiro. Otávio tinha tudo o que muitos homens desejariam: fortuna herdada, negócios prósperos, prestígio social e uma noiva deslumbrante, Carla, filha de um político influente da capital. Sua vida, aos olhos de todos, era um conto de sucesso. Mas dentro dele havia um vazio incômodo, uma sensação de que algo essencial lhe faltava. O casamento com Carla representava mais um acordo entre famílias do que uma promessa de felicidade. Ele sabia disso, mas nunca havia ousado questionar. Até que o inesperado aconteceu. Naquela manhã de domingo, Otávio levantou cedo, como de costume, para verificar o estábulo. O cheiro do feno, o relinchar dos cavalos e o barulho dos cascos no chão de terra sempre lhe traziam uma paz que a rotina de negócios não proporcionava. Caminhava entre os animais quando seu olhar se deteve em uma figura feminina. Ela estava de costas, penteando a crina de um dos cavalos mais imponentes da fazenda. O vestido simples, de tecido leve, moldava-se ao corpo jovem com delicadeza. O cabelo castanho, solto, balançava conforme ela se movia, e havia uma leveza em seus gestos que parecia se misturar com a natureza ao redor. Otávio parou, sem querer fazer barulho. Por alguns instantes, limitou-se a observá-la, como se fosse uma visão que ele não ousava interromper. Foi então que ela se virou. Júlia. Seus olhos castanhos, grandes e límpidos como o céu da manhã, encontraram os dele. A moça ficou um pouco surpresa, mas logo esboçou um sorriso tímido, respeitoso, como quem reconhece a autoridade de um patrão, mas ao mesmo tempo transmite uma doçura que não se compra com dinheiro. "Bom dia, Dr. Otávio", disse, ela em tom educado. "Bom dia, Júlia." A voz dele saiu mais baixa do que o habitual, como se sua firmeza habitual tivesse sido suavizada pela presença dela. "Está cuidando do Apolo?" "Sim, senhor. Ele estava um pouco agitado ontem, achei melhor passar mais tempo com ele." Júlia acariciou o pescoço do animal, que parecia relaxar sob seu toque. Otávio conhecia bem os cavalos da fazenda, mas nunca havia reparado com tanto detalhe em quem os cuidava. Júlia, filha do caseiro José, havia crescido naquela terra, mas sempre passara despercebida aos olhos do fazendeiro. Talvez por ser discreta, sempre cumprindo suas tarefas com devoção. Talvez porque ele nunca tivesse permitido a si mesmo olhar além do que a hierarquia social impunha. Mas agora, naquele instante, algo nele mudava. Havia uma serenidade em Júlia que contrastava com a superficialidade do mundo que ele conhecia. Enquanto Carla se preocupava com vestidos de grife e festas luxuosas, Júlia parecia se satisfazer com a companhia dos animais e o silêncio dos campos. E, de alguma forma, isso o atraía de maneira inexplicável. "Você tem jeito com ele",
Otávio comentou, cruzando os braços, tentando disfarçar o quanto a observava. Júlia sorriu de leve, mas desviou os olhos. Sempre gostei dos cavalos, doutor. Eles entendem a gente, mesmo quando a gente não fala nada. Otávio sentiu o coração acelerar diante da simplicidade da resposta. Ele, um homem acostumado a discursos eloquentes, reuniões formais e palavras calculadas, se sentia desarmado por aquela naturalidade. Isso é raro, disse, quase num sussurro. Saber escutar o que não é dito. Júlia ergueu os olhos, novamente para ele, e naquele breve instante em que seus olhares se encontraram, uma centelha invisível pareceu se acender. Não houve toque, não houve gesto impróprio, apenas um olhar, mas foi o suficiente para que Otávio sentisse algo dentro de si estremecer. O barulho de passos interrompeu o momento. José, o caseiro e pai de Júlia, aproximava-se para verificar os animais. Júlia rapidamente voltou a atenção para o cavalo, e Otávio recompôs a postura, retomando sua expressão séria de patrão. "Bom dia, seu José", cumprimentou. "Tudo certo por aqui?" "Bom dia, doutor. Tudo em ordem, sim. Júlia tem ajudado muito, tem jeito com os bichos", respondeu o homem, orgulhoso da filha. Otávio apenas assentiu, mas seu olhar ainda buscava, em segredo, a figura delicada da moça. Nos dias seguintes, a presença de Júlia tornou-se um ímã silencioso. Sempre que podia, Otávio encontrava um motivo para passar pelo estábulo. Observava de longe, fingindo casualidade, mas cada vez mais se via atraído pela naturalidade com que ela lidava com os animais, pela leveza de seu sorriso, pela inocência que contrastava com a sofisticação fria de Carla. E Júlia, por sua vez, sentia a estranha pressão daquele olhar. Respeitava Otávio como patrão, mas algo nela se inquietava toda vez que seus olhos se encontravam. Era como se o coração, que sempre batia compassado em sua rotina simples, de repente tropeçasse em um ritmo novo, desconhecido e perigoso. Certa tarde, enquanto Júlia guiava Apolo para o pasto, Otávio se aproximou. "Júlia!" chamou com a voz grave. Ela se virou, um pouco surpresa. "Sim, doutor. Gostaria de agradecer pelo cuidado com os cavalos. Sei que exige esforço. E você faz isso melhor do que qualquer um", Júlia corou levemente, sem saber ao certo o que responder. "É o que eu gosto de fazer, senhor. Não é esforço." Otávio se aproximou mais e, por um instante, ficou perto o suficiente para sentir o perfume suave dela, uma mistura de sabonete simples e cheiro de campo. Seus olhos se prenderam nos dela e Júlia sentiu o corpo inteiro estremecer. "Continue assim", ele murmurou, como se dissesse mais do que as palavras podiam expressar. Naquele momento, algo estava selado. Nenhum dos dois ousaria admitir, mas a semente de um desejo proibido havia sido plantada. Um desejo que, cedo ou tarde, cresceria forte o bastante para desafiar tudo o que os separava. Enquanto Júlia caminhava para longe, o coração de Otávio batia pesado. Pela primeira vez em anos, ele sentia-se vivo e, no fundo de sua alma, sabia, aquele olhar havia mudado tudo. O sol já havia se erguido no horizonte, tingindo de ouro e laranja as vastas terras da fazenda. Os campos se alongavam em um tapete sem fim, e os cavalos corriam livres, como se fossem donos daquele pedaço de céu na terra. Júlia já estava desperta antes mesmo do primeiro cantar do galo, como de costume. Cuidar dos animais era mais que uma obrigação. Era uma paixão que lhe preenchia o coração. Com o balde nas mãos e os cabelos soltos dançando ao vento, ela caminhava até o estábulo. O aroma de feno fresco misturava-se ao cheiro forte dos animais, criando uma atmosfera que para muitos seria rústica, mas para ela significava lar. Passou a mão com delicadeza sobre o dorso de Estrela, sua égua preferida, que respondeu com um relincho suave e confiante.
Bom dia, menina linda, murmurou Júlia, como se falasse a uma amiga. O que Júlia não sabia é que, à distância, Otávio observava aquela cena. Estava apoiado na varanda principal da Casa Grande, com uma xícara de café fumegante entre as mãos. Seu olhar, que geralmente era duro e calculista para os negócios, suavizava-se ao repousar sobre a jovem. Algo nela lhe despertava um sentimento que não conseguia controlar. A simplicidade de seus gestos, a forma como se dedicava aos animais, a pureza quase infantil nos olhos, tudo isso o atraía como uma chama irresistível. Carla, sua noiva, ainda dormia em um dos quartos da mansão. Havia chegado na noite anterior de uma viagem de compras à capital e mal notara a presença de Otávio. Para ela, a fazenda era apenas um palco de ostentação, um lugar bonito para receber amigos e realizar festas luxuosas. Já para Otávio, aquele pedaço de terra representava raízes, tradição e agora uma espécie de refúgio, principalmente desde que Júlia passara a brilhar diante de seus olhos. Mais tarde, Otávio decidiu caminhar até o estábulo, sob o pretexto de inspecionar os cavalos. Encontrou Júlia varrendo o chão, o corpo curvado em um movimento simples, mas que ele observou com uma atenção quase culposa. Quando a jovem o viu, endireitou-se imediatamente, limpando o suor da testa com o dorso da mão. "Bom dia, senhor Otávio", disse com respeito. Ele sorriu, um sorriso contido, mas que guardava intenções escondidas. "Bom dia, Júlia. Vejo que já começou cedo, como sempre." "Sim, senhor. Os animais precisam de cuidado constante. Eles confiam na gente e eu não gosto de decepcioná-los." Otávio aproximou-se de Estrela e passou a mão sobre o pescoço brilhante da égua. Seu gesto, no entanto, não era apenas para o animal. Queria estar perto de Júlia, sentir o mesmo espaço, compartilhar o mesmo ar. "Você tem um dom especial com os cavalos. Nunca vi ninguém lidar com eles como você", comentou, observando a forma como ela acariciava os animais. Júlia corou, abaixando os olhos. Não estava acostumada a receber elogios, muito menos de um homem como Otávio, tão imponente e distante de sua realidade. "Obrigada, senhor. Faço apenas o que amo." Houve um silêncio denso entre eles, interrompido apenas pelo relinchar dos cavalos. Otávio a fitava como se buscasse decifrá-la, e Júlia, sem coragem de sustentar o olhar, sentia o coração acelerar no peito. Naquela noite, Carla organizou um jantar especial para celebrar seu retorno. A mesa foi posta com requinte, pratos importados e taças reluzentes. O pai de Júlia, José, fora chamado para ajudar no serviço, e por insistência de Carla, a jovem também compareceu para auxiliar na cozinha. Júlia, de vestido simples e cabelos presos, entrou timidamente na sala iluminada pelos lustres de cristal. Sua presença, embora discreta, não passou despercebida por Otávio. Enquanto todos conversavam sobre negócios, viagens e futuros empreendimentos, seus olhos buscavam a figura delicada que transitava entre a cozinha e a sala, servindo os convidados, com a naturalidade de quem sempre estivera naquele ambiente, embora claramente pertencesse a outro mundo. "Júlia, traga o vinho, por favor", pediu Carla, sem sequer olhar para ela. Quando a jovem retornou com a garrafa nas mãos, Otávio estendeu o braço para ajudá-la, e seus dedos roçaram os dela por um instante. Foi um toque quase imperceptível, mas carregado de eletricidade. Júlia, assustada, desviou o olhar e apressou-se em cumprir a tarefa, mas não conseguiu evitar o rubor que lhe tomou as faces. Naquela noite, ao se deitar ao lado de Carla, Otávio mal conseguiu dormir. As lembranças da imagem de Júlia enchiam sua mente, a pureza de seu sorriso, a doçura de sua voz, o toque rápido, mas arrebatador. Sentia-se um homem dividido, prisioneiro de um desejo que sabia ser proibido. Do outro lado da fazenda, Júlia também permanecia desperta em sua cama simples,
O coração ainda batia acelerado e ela se culpava por sentir algo que não deveria. Afinal, Otávio era noivo, rico, dono de tudo aquilo que cercava sua vida. E ela, apenas a filha do caseiro. Ainda assim, por mais que tentasse afastar os pensamentos, seu corpo reagia à lembrança do olhar intenso que ele lhe lançara. No dia seguinte, Otávio decidiu cavalgar pelos campos. Pediu que Júlia o acompanhasse, sob a justificativa de que ela conhecia melhor os animais. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Montaram lado a lado, o vento batendo em seus rostos. A liberdade dos cavalos refletindo a liberdade que eles não ousavam assumir em seus corações. Júlia, disse Otávio, após alguns minutos de silêncio. Você já pensou em sair daqui, em conhecer o mundo além dessas terras? Ela riu, um riso tímido. Não, senhor. Meu mundo está aqui. Os animais, meu pai, a fazenda. Tudo o que amo está nesse lugar. Otávio a olhou com admiração. Havia nela uma simplicidade que contrastava com a superficialidade de Carla, e isso o fascinava cada vez mais. Chegaram até o rio que cortava a fazenda. Júlia desmontou do cavalo e se ajoelhou para molhar as mãos na água cristalina. Otávio fez o mesmo, mas ao se aproximar, não resistiu. Tocou levemente o ombro dela. Júlia ergueu o rosto, surpresa, e encontrou os olhos dele fixos nos seus. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os sons da natureza se calaram, e só havia o pulsar de dois corações acelerados. Otávio inclinou-se, como se fosse beijá-la, mas conteve-se no último momento. Afundou o rosto nas mãos e respirou fundo. Perdoe-me, Júlia. Eu não deveria... Ela afastou-se um pouco, confusa, mas também tomada por uma sensação que jamais experimentara. Está tudo bem, senhor. Respondeu ainda com a voz trêmula. Voltaram à casa grande em silêncio, cada um imerso em seus pensamentos. Mas a partir daquele dia, algo havia mudado. O desejo proibido já não podia ser ignorado. Cada encontro, cada troca de olhar, cada palavra simples carregava um peso que os dois sentiam, mas nenhum tinha coragem de admitir em voz alta. Otávio sabia que estava à beira de uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Júlia, por sua vez, lutava contra um sentimento que crescia dentro de si, mesmo que soubesse que jamais teria direito àquele amor. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda, tingindo os campos de vermelho e dourado, nascia em silêncio uma paixão avassaladora, destinada a desafiar convenções, alianças e até mesmo o destino. A noite havia caído sobre a fazenda como um manto de veludo azul escuro. O céu estava pontilhado de estrelas e a lua cheia derramava sua luz prateada sobre os campos dourados, fazendo com que o trigo balançasse suavemente ao sabor da brisa. Dentro da casa grande, o silêncio reinava, quebrado apenas pelo som distante dos grilos e pelo farfalhar das cortinas acariciadas pelo vento. Otávio, sentado em seu escritório de madeira rústica e elegante, observava pela janela a vastidão da fazenda que herdara de seu pai. Tinha tudo o que muitos homens sonhavam: terras produtivas, negócios prósperos, respeito dos funcionários e, em breve, um casamento com Carla, uma mulher bela e influente. Mas naquela noite, o coração dele pulsava inquieto. O vazio que carregava dentro de si parecia cada vez mais profundo. E o rosto de Júlia insistia em surgir em sua mente, doce e perturbador, como um segredo impossível de esquecer. Ele fechou os olhos, recordando-se da cena da tarde. Júlia sorrindo, com os cabelos soltos ao vento, acariciando o cavalo que parecia domesticado apenas pela suavidade de suas mãos. Aquela visão lhe queimava por dentro, provocando um desejo avassalador que ele não sabia como conter. Do outro lado da propriedade, na pequena casa simples onde morava com o pai, Júlia também não conseguia dormir. Estava deitada em sua cama, abraçada a um travesseiro gasto, os olhos fixos no teto,
Seu coração batia acelerado, relembrando o instante em que se encontrara com Otávio no estábulo. O olhar dele havia sido intenso demais para ser apenas casual. Havia ali uma chama, um brilho que lhe roubara o ar por alguns segundos. Ela sabia que era errado pensar nele daquela forma. Otávio era o patrão, um homem comprometido, alguém de um mundo totalmente diferente do seu. Mas, ao mesmo tempo, não. Conseguia evitar a sensação arrebatadora que lhe tomava o peito. Era como se, de repente, todos os livros de romance que ela já havia lido se tornassem realidade diante de seus olhos. Na manhã seguinte, a fazenda despertou com a rotina habitual. Os funcionários cuidavam do gado, as cozinheiras preparavam o café e José, o caseiro, já organizava as tarefas do dia. Júlia, ainda tomada por um turbilhão de sentimentos, dirigiu-se ao estábulo para escovar os cavalos. Otávio, ao descer as escadas da casa grande, avistou-a de longe. O sol nascente iluminava seus cabelos castanhos, fazendo-os brilhar como fios de cobre. Seus movimentos eram suaves, mas firmes, revelando a experiência de quem havia crescido entre animais e campos. Ele caminhou em sua direção, sem pensar, muito, apenas guiado por um impulso que começava a dominá-lo. "Bom dia, Júlia", disse ele, com a voz grave, mas serena. Ela se virou de repente surpresa e sentiu suas pernas quase tremerem. "Bom dia, senhor Otávio. Já disse para não me chamar de senhor", respondeu ele, esboçando um sorriso discreto. "Pode me chamar apenas de Otávio." Júlia desviou o olhar, tentando esconder o rubor que subia ao seu rosto. "É difícil. O senhor, quer dizer, você é meu patrão." Ele se aproximou um pouco mais, seus olhos fixos nos dela. "Aqui, entre nós, não precisa haver formalidades." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão palpável. Os dois se encaravam, e o ar parecia pesado, quase denso demais para respirar. Júlia tentou retomar a atenção no cavalo que escovava, mas suas mãos tremiam levemente. "Você gosta mesmo de cuidar deles, não é?" perguntou Otávio, quebrando o silêncio. "Sim, desde pequena sempre me senti conectada a eles. É como se entendessem meus sentimentos", respondeu Júlia, agora mais à vontade. Otávio sorriu. "Talvez seja por isso que os animais parecem tão tranquilos perto de você." O coração dela acelerou. Nunca ninguém havia dito algo assim, com tanta sinceridade. Por um instante, esqueceu que estava falando com o patrão. Sentiu-se apenas como uma mulher diante de um homem que a enxergava de uma forma especial. Antes que pudesse responder, um chamado ecoou de longe. Era Carla, que havia chegado mais cedo do que o esperado para passar alguns dias na fazenda. A voz dela cortou o ar, lembrando a ambos da realidade que os cercava. Otávio se afastou um pouco, recompondo-se. "Preciso ir", disse rapidamente, mas seus olhos ainda ardiam nos de Júlia. "A gente se vê depois." Assim que ele saiu, Júlia se deixou cair sobre o feno, respirando fundo. Sentia-se dividida entre a razão e o coração. Sabia que precisava se afastar, mas algo mais forte parecia atraí-la cada vez mais. Carla, ao chegar, não demorou a perceber o humor diferente de Otávio. Ela era uma mulher perspicaz, acostumada a ler as pessoas e sempre atenta a cada detalhe. Ao abraçá-lo, notou a distração dele, como se estivesse ali apenas fisicamente, mas com a mente distante. "Está tudo bem, meu amor?" perguntou, acariciando-lhe o rosto. Otávio forçou um sorriso. "Claro que sim, só preocupado com alguns negócios da fazenda." Carla assentiu, mas não estava convencida. Algo lhe dizia que havia mais por trás daquela expressão. Ao longo dos dias que se seguiram, Carla se mostrava cada vez mais presente, circulando pela fazenda, observando os empregados, impondo sua presença com a naturalidade de quem já se via como a futura dona da casa. Júlia, por sua vez, fazia o possível para evitar cruzar com ela e com Otávio ao mesmo tempo,
temendo que sua inquietação fosse notada, mas o destino parecia querer brincar com eles. Certa tarde, durante uma cavalgada organizada por Carla, Júlia foi chamada para acompanhar o grupo, ajudando com os cavalos. Otávio, montado em seu imponente alazão, não resistiu a olhar para Júlia de forma intensa, e esse olhar não passou despercebido. Carla, atenta como sempre, percebeu o brilho, diferente nos olhos do noivo. Uma fagulha de desconfiança se acendeu em seu peito, e pela primeira vez, uma sombra de ciúme surgiu em seu coração. Júlia, sentindo-se exposta, fez de tudo para manter a postura, mas o calor que percorreu seu corpo era impossível de esconder. Quando a cavalgada terminou, Carla se aproximou de Otávio e, com um sorriso enigmático, sussurrou em seu ouvido: "Essa menina tem algo de especial, não acha?" Otávio a olhou surpreso, tentando manter a calma. "Júlia é dedicada, é filha do José, você sabe." "Sim, eu sei", respondeu Carla, estreitando os olhos. "Mas acho que a dedicação dela não é a única coisa que a torna interessante." O tom dela era insinuante, e Otávio sentiu um frio na espinha. Ele sabia que, se não fosse cuidadoso, o segredo que começava a nascer entre ele e Júlia poderia se transformar em um escândalo capaz de destruir tudo. À noite, sozinho em seu quarto, Otávio não conseguiu dormir. Seu coração latejava entre o dever e o desejo. Sabia que precisava se afastar, mas cada instante ao lado de Júlia tornava essa decisão mais impossível. Enquanto isso, Júlia, em sua cama simples, chorava em silêncio. Não queria sentir o que sentia. Não queria desejar um homem que jamais poderia ser dela. Mas ao fechar os olhos, a imagem de Otávio a invadia como um fogo que queimava e ao mesmo tempo a fazia sentir-se viva como nunca. A paixão estava lançada e o silêncio da fazenda guardava segredos que cedo ou tarde viriam à tona. As manhãs na fazenda seguiam seu ritmo habitual, mas dentro de Otávio havia uma inquietação crescente. O canto dos galos, o tropel dos cavalos e até o cheiro da terra molhada já não lhe traziam a mesma sensação de plenitude de antes. Cada detalhe parecia apontar para uma única direção: Júlia. A imagem da jovem filha do caseiro estava gravada em sua mente como fogo em madeira seca, impossível de apagar. Júlia, por sua vez, tentava manter-se ocupada, sempre dedicada aos animais, ao jardim da sede e às pequenas tarefas que a mãe lhe passava. Porém, toda vez que cruzava o olhar com Otávio, seu coração disparava e ela se sentia culpada, como se estivesse traindo não apenas a confiança de Carla, a noiva do fazendeiro, mas também os ensinamentos rígidos de seus pais. Ainda assim, havia algo mais forte do que a razão que a empurrava para aquela perigosa linha tênue. Naquela manhã, Otávio decidira cavalgar cedo, antes que Carla acordasse. O sol recém-nascido tingia o céu de tons dourados e rosados quando ele se aproximou do estábulo. Para sua surpresa e prazer escondido, encontrou Júlia já ali, escovando a pelagem brilhante de Estrela, a égua que tanto amava. "Você madruga mais que o sol, Júlia", disse ele com um sorriso discreto. Ela se sobressaltou, mas tentou disfarçar. "Os animais precisam de cuidado cedo, Sr. Otávio. Eles não entendem de horários preguiçosos." Ele riu baixo, aproximando-se, devagar, como se temesse assustá-la. "Já lhe pedi para me chamar apenas de Otávio", disse em tom suave, quase íntimo. Júlia abaixou os olhos, tentando se proteger do magnetismo daquele homem. Eu prefiro manter o respeito." Otávio a observou por longos segundos. O sol entrava pelas frestas do estábulo, iluminando seus cabelos soltos que refletiam como fios de cobre ao amanhecer. Era uma visão que feria seu autocontrole. Ele então estendeu a mão e, com delicadeza, afastou uma mecha rebelde do rosto dela. Júlia estremeceu, recuando apenas um passo. "Não faça isso",
murmurou, sua voz fraca como um sussurro carregado de medo e desejo. Diga-me para ir embora. Eu vou, respondeu ele, encarando-a com intensidade. Mas Júlia permaneceu em silêncio, seus olhos marejados revelando a luta interior que travava. Antes que algo mais acontecesse, ouviram passos vindos do pátio. Ela recuou de imediato, voltando a escovar a égua com gestos apressados. Carla surgia ao longe, chamando pelo noivo. Otávio respirou fundo, recompôs-se e saiu ao encontro dela, levando no peito um peso que só aumentava. Nos dias que se seguiram, a tensão entre os dois cresceu em silêncio. Carla notava a distração do noivo, mas atribuía à pressão dos negócios. Júlia, por outro lado, evitava estar sozinha perto dele, mas o destino parecia brincar, colocando-os frente a frente em situações inevitáveis. Certa tarde, uma forte chuva caiu sobre a fazenda. O vento uivava, as árvores se dobravam e o barulho dos trovões assustava os animais. Júlia correu até o estábulo para acalmar os cavalos, mas percebeu que não estava sozinha. Otávio já estava lá, tentando prender uma das portas que se soltava com a ventania. Precisamos amarrar isso, antes que o vento leve tudo, gritou ele, lutando contra a força da tempestade. Ela correu para ajudá-lo e juntos conseguiram fixar a porta. Ambos estavam encharcados, respirando ofegantes, quando um raio iluminou o espaço escuro. Os olhos deles se encontraram, e nesse instante não havia mais barulho de chuva ou trovões, apenas o silêncio intenso do desejo reprimido. Otávio aproximou-se, segurando as mãos de Júlia ainda trêmulas. Não posso mais fingir que não sinto isso, confessou, sua voz quase engolida pelo barulho da tempestade. Júlia, você entrou na minha vida como essa chuva, inesperada, forte, impossível de conter. As lágrimas escorreram pelos olhos dela, misturando-se às gotas da chuva que ainda caíam de seus cabelos. Isso é errado, Otávio. Você pertence a Carla, e eu não posso destruir minha família, minha dignidade. Ele se aproximou mais, tão perto que podia sentir o perfume simples que ela exalava, misturado ao cheiro de terra molhada. Eu nunca pertenci a ninguém de verdade. Com você sinto que vivo, sinto que respiro. Júlia fechou os olhos, lutando contra si mesma. Sua mente gritava para recuar, mas seu coração e corpo clamavam pelo toque dele. Quando finalmente os lábios de Otávio tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. O beijo foi urgente, intenso, roubado no meio da tempestade. Ela respondeu, entregue ao momento, até que a razão voltou como uma onda fria. Júlia empurrou-o com força, recuando em prantos. Não, não podemos! Gritou antes de correr para fora, mesmo sob a chuva. Otávio ficou ali, imóvel, sentindo o peso da rejeição e, ao mesmo tempo, a certeza de que já não havia retorno. Aquela chama tinha sido acesa, e nenhum vento seria capaz de apagá-la. Naquela noite, Júlia permaneceu em seu quarto, recusando o jantar, alegando cansaço. Seu pai, José, percebeu algo estranho, mas não insistiu. Já Otávio jantava ao lado de Carla, sorrindo, forçado, respondendo mecanicamente às perguntas dela sobre a festa de noivado que se aproximava. Por dentro, porém, ardia em desejo e culpa. Carla, ingênua, falava dos convidados, das flores, da igreja, sem imaginar que o coração do homem ao seu lado já havia sido roubado. Dias depois, Otávio tentou evitar Júlia para respeitar seu pedido e também para proteger a todos. Mas a cada distância, sua saudade se tornava mais insuportável. Ele a via de longe, caminhando pelo campo, rindo com os cavalos, e aquilo era uma tortura. Júlia, por sua vez, mergulhava em silêncio. Sentia-se impura, dividida entre o medo e a lembrança ardente daquele beijo. Cada vez que fechava os olhos, revivia a sensação dos lábios dele nos seus, e o destino, cruel e insistente, voltaria a uni-los em breve.
Uma nova visita de empresários à fazenda traria trabalho extra. Júlia foi encarregada de cuidar da apresentação dos cavalos para os investidores. Otávio, inevitavelmente, a acompanharia. Mais uma vez, estariam juntos, diante dos olhos do mundo, mas escondendo um segredo que queimava por dentro. Um segredo que, cedo ou tarde, explodiria em consequências irreversíveis. A fazenda estava em festa. Luzes pendiam dos galpões, refletindo nos barris de carvalho e nas mesas cobertas com toalhas de linho branco. Carla, vestida com um longo vestido vermelho, coordenava cada detalhe da recepção, enquanto os convidados chegavam em seus carros importados, rindo e comentando sobre o luxo da propriedade. Tudo estava perfeito ao gosto dela. Otávio, impecavelmente vestido, circulava entre os convidados, cumprimentando empresários, parentes e amigos da cidade. Mas seu olhar frequentemente se desviava para Júlia, que aparecera entre os funcionários, para ajudar com a organização e garantir que os cavalos, a grande atração da festa, estivessem preparados. Júlia, de vestido simples, porém elegante, carregava consigo a mesma doçura e graça que sempre encantaram Otávio. Ela movia-se com naturalidade, ajustando a sela dos cavalos, conversando com os ajudantes e garantindo que tudo estivesse impecável. Cada gesto seu despertava em Otávio uma mistura de desejo e preocupação. Ele sabia que cada vez que a via assim, perto e concentrada, era impossível conter o que sentia. Carla, percebendo que Otávio desviava os olhos para a jovem, franziu a testa discretamente. Seu sorriso elegante era apenas uma máscara. Por dentro, uma pontada de ciúmes começava a crescer. Ele está olhando para aquela menina, murmurou para uma amiga baixinho. Não sei porquê, mas isso não me agrada. Enquanto isso, Otávio caminhava em direção a Júlia, com uma desculpa qualquer, apenas para se aproximar. Júlia, você está cuidando de tudo muito bem, disse ele, com uma voz baixa e firme, apenas audível para ela. Ela se sobressaltou, desviando o olhar. Obrigada, senhor. Quero dizer, Otávio. Não chame mais de senhor, replicou ele, quase implorando por intimidade. Só me chame de Otávio. O coração dela disparou. Por que ele insistia tanto nisso? Porque cada gesto dele a deixava trêmula e sem ar. Júlia tentou manter a postura, mas ao cruzar o olhar com Otávio, sentiu o mundo girar em torno de seus próprios sentimentos. A festa avançava, música suave preenchendo os espaços. Carla aproximou-se de Otávio, segurando sua mão e guiando-o para a pista de dança. Vamos dançar, disse ela, sorrindo de maneira calculada. Otávio sorriu forçado, ciente de que estava sendo observado por Júlia, que permanecia próxima, garantindo que os cavalos fossem conduzidos com segurança para dentro dos estábulos. Cada passo de Carla parecia mais uma corrente que o prendia, e cada olhar de Júlia mais uma lâmina que o perfurava de desejo. Enquanto dançava com Carla, Otávio não conseguia deixar de perceber a elegância natural de Júlia. Cada movimento dela, cada gesto de cuidado com os animais, cada sorriso delicado que lançava aos convidados que passavam, parecia atravessar as paredes do salão e atingir seu coração. Carla, perspicaz, percebeu a distração dele e apertou a mão, pressionando sua atenção. Otávio, você está distante. Está tudo bem? Sim, tudo bem, respondeu, mas a voz traía a tensão que carregava. Quando a festa alcançou seu auge, um pequeno incidente ocorreu. Um dos cavalos, assustado pelo barulho e pela agitação, escapou do cercado. Júlia, sem hesitar, correu atrás dele, tentando acalmá-lo antes que se ferisse ou causasse um desastre. Otávio, sem pensar duas vezes, também correu, o coração batendo acelerado. Ele sabia que, se não interviesse, o cavalo poderia se machucar gravemente. Em poucos segundos, ele alcançou Júlia.
Os dois se aproximaram, correndo lado a lado pelo campo até que finalmente conseguiram conter o animal. Respirando pesadamente, Júlia olhou para ele, surpresa e constrangida. Obrigada. Você chegou justo a tempo. Otávio, com o rosto próximo ao dela, sentiu o calor do corpo dela e o perfume doce que a envolvia. Por um momento, esqueceu todos os obstáculos. Esqueceu Carla. Esqueceu regras. Não precisava agradecer, murmurou ele, a voz rouca e intensa. Júlia desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o rubor que se espalhou por seu rosto. Eu tenho que levá-lo de volta agora, disse, apontando para o cavalo que se acalmara. Enquanto voltavam para a festa, Otávio não conseguia tirar Júlia da cabeça. Cada gesto seu, cada sorriso contido, parecia gravado em sua mente. Ele sabia que precisava se afastar, mas cada passo em direção à sua noiva parecia errado demais. Ao retornarem, Carla o esperava, perceptível pelo semblante irritado e olhar de suspeita. Você correu atrás do cavalo sozinho? Perguntou, controlando a voz para não demonstrar raiva. Júlia me ajudou, respondeu Otávio calmamente. Ela entende os animais melhor que qualquer um aqui. Carla apertou os lábios, tentando disfarçar o ciúme que crescia. Entendo. O silêncio que se seguiu era pesado. Carla percebeu que algo maior se passava entre Otávio e Júlia, e isso a deixava inquieta e determinada a não permitir que a situação se agravasse. Depois que a festa acabou, Júlia voltou para casa exausta, mas seu coração ainda acelerado. Cada momento com Otávio era como um fogo que queimava, impossível de apagar. Enquanto caminhava pelo corredor de madeira, sentiu uma presença atrás dela. Júlia, disse Otávio, sua voz baixa e intensa, fazendo-a parar imediatamente. Otávio, você deveria estar com sua noiva, respondeu ela com o corpo tenso. Eu não consigo, confessou ele, aproximando-se mais. Cada vez que tento me afastar, cada vez que vejo você, sinto que não tenho escolha. Júlia sentiu o mundo girar. O desejo contido há dias, semanas, meses, finalmente explodiu. Ela sabia que era errado, mas não conseguia negar a atração que sentia. Seus corpos estavam próximos, mas separados por regras invisíveis que ambos temiam quebrar. Não podemos, sussurrou Júlia, mas a voz falhou, tomada pela emoção. Eu sei, respondeu Otávio, aproximando-se ainda mais. Mas não consigo me afastar de você, Júlia. Por um momento, o silêncio da noite e o brilho da lua testemunharam aquele desejo proibido, silencioso e intenso, que começava a ameaçar destruir tudo o que ambos conheciam. O destino, implacável, já havia começado a escrever o capítulo mais perigoso de todos. O dia seguinte amanheceu pesado sobre a fazenda. O céu estava cinzento, como se o próprio universo pressentisse o turbilhão que se desenrolava entre Otávio, Júlia e Carla. A lembrança da noite anterior queimava na mente dos dois, tornando cada respiração mais difícil e cada movimento mais intenso. Otávio caminhava pelo corredor da sede, tentando organizar os pensamentos. Seu noivado com Carla estava prestes a ser selado com formalidades e festas luxuosas. Mas seu coração já não pertencia a ela. Júlia ocupava cada canto de sua mente. Cada gesto, cada sorriso, cada olhar roubado ainda estava gravado na pele dele. E pior, a cada vez que pensava em se afastar, sentia como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. No estábulo, Júlia limpava o arreio do cavalo que havia assustado na festa. Os músculos das mãos doloridos de tanto trabalhar, mas seu coração estava mais dolorido ainda. Tentava manter a mente ocupada com os cavalos, os afazeres da fazenda e até pequenas tarefas domésticas, mas não havia distração que afastasse Otávio de seus pensamentos. Cada vez que se lembrava do seu toque, do cheiro dele, do calor que sentira perto do corpo dele, sentia-se consumida por uma mistura de desejo e culpa. José, seu pai, observava discretamente a filha.
Embora não soubesse exatamente o que se passava, percebia mudanças em seu comportamento. O rubor nas bochechas, o tremor nas mãos, o sorriso rápido que surgia sem motivo. Ele sentia que algo estava acontecendo, algo que misturava alegria e perigo. Naquele dia, Otávio decidiu cavalgar sozinho, como se o som dos cascos e o vento pudessem acalmar sua mente. Mas ao chegar à trilha próxima ao bosque, encontrou Júlia cuidando de um potro recém-nascido. Você deveria estar descansando, disse ele, aproximando-se com cautela. Ela levantou os olhos, surpresa e levemente corada. E você deveria estar cuidando dos seus compromissos. Eu já cuidei, respondeu Otávio, a voz baixa e intensa. Agora estou aqui porque não consigo parar de pensar em você. Júlia desviou o olhar, tentando disfarçar a mistura de medo e desejo que crescia dentro de si. Otávio, isso é errado, murmurou. Eu sei, respondeu ele, aproximando-se mais, sem conseguir controlar a própria necessidade. Mas é mais forte que eu. O silêncio se fez entre eles, carregado de eletricidade e tensão. Por alguns segundos, a única coisa que importava era a proximidade dos corpos e a chama que queimava sem controle. Júlia tentou recuar, mas Otávio segurou sua mão, firme e ao mesmo tempo delicado. Por que você me impede de sentir isso? Perguntou ele, a voz rouca. Porque eu... Começou Júlia, mas engoliu as palavras. Ela sabia que não havia justificativa para o que sentia, e quanto mais tentava resistir, mais seu corpo respondia ao toque dele. Um vento frio passou pelo bosque e ambos se olharam. O mundo parecia desaparecer, deixando apenas o desejo e o perigo pairando no ar. Enquanto isso, Carla sentia que algo estava errado. Observando de longe a fazenda, ela percebeu que Otávio parecia cada vez mais distante. Seu olhar buscava algo ou alguém que ela não conseguia identificar. Ele mudou, disse Carla a uma amiga, com um sorriso forçado, tentando esconder a insegurança que crescia dentro de si. Não sei o que está acontecendo, mas sinto que há algo que não sei. Sua intuição feminina, aguçada e perspicaz, começava a desconfiar de que Júlia tinha algo a ver com a distração e a inquietação de Otávio. Isso a deixou ainda mais determinada a não permitir que aquela jovem simples ameaçasse seu futuro e seu casamento. Durante a semana, Otávio começou a encontrar desculpas para estar próximo de Júlia. Seja verificando os cavalos, seja discutindo pequenos detalhes da fazenda, ele sempre encontrava um momento para cruzar o olhar dela, para tocar suas mãos por alguns segundos, para sentir o perfume doce que exalava naturalmente. Júlia, apesar do medo e da culpa, não conseguia resistir. Cada encontro silencioso com Otávio era como um fogo que consumia sua razão e fortalecia seu desejo. Ela sabia que estava jogando com o perigo, mas a atração era irresistível. Em uma tarde quente, Otávio pediu a ela para ajudá-lo a treinar um dos cavalos mais temperamentais da fazenda. Enquanto estavam lado a lado, ajustando a sela e verificando a brida, seus corpos se tocaram várias vezes e a eletricidade entre eles era quase insuportável. Otávio, murmurou Júlia, tentando afastar a mão dele, mas falhou. Eu não consigo, Júlia, respondeu ele, a voz carregada de emoção. Cada vez que tento me afastar, sinto como se estivesse morrendo por dentro. Ela fechou os olhos, sentindo o calor do corpo dele tão próximo. A razão dizia para recuar, mas o coração e o corpo gritavam por aquilo que era proibido. Quando finalmente conseguiram acalmar o cavalo, Otávio segurou Júlia pela cintura e, sem mais palavras, aproximou-se. O beijo que se seguiu foi intenso, arrebatador, carregado de desejo contido por dias e noites. Júlia tentou resistir, mas logo cedeu, entregando-se à paixão que queimava em ambos.
O mundo parecia desaparecer ao redor. O cheiro da terra, o toque do corpo dele, o calor que irradiava de cada gesto, tudo se fundia em uma explosão de emoções. Mas no fundo, ambos sabiam que estavam brincando com fogo. Não podemos, sussurrou Júlia, entrecortando o beijo, a respiração pesada. Eu sei, respondeu Otávio, a voz rouca e intensa. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Enquanto se afastavam, ensopados de suor e adrenalina, nem perceberam que Carla os observava de longe, escondida atrás de uma árvore. Seu coração disparou ao ver o beijo, e a raiva, misturada à frustração, cresceu como um incêndio incontrolável. Então é assim, murmurou Carla, os olhos brilhando de ódio. Você quer Júlia, e eu devo ser apenas uma formalidade. Naquele momento, a guerra entre desejo e dever, amor e compromisso, estava prestes a explodir. O segredo que Otávio e Júlia tentavam esconder já não poderia ser mantido por muito tempo. Carla agora sabia e sua vingança silenciosa começaria a se formar. O que antes era uma paixão contida, agora se transformava em um incêndio que ameaçava destruir tudo: laços familiares, negócios, reputações e corações. O futuro da fazenda, o casamento e a própria vida de todos os envolvidos estavam prestes a mudar para sempre. A fazenda, que outrora era um refúgio de paz, parecia agora tomada por uma tensão quase palpável. Cada corredor, cada estábulo, cada trilha pelos campos carregava consigo olhares furtivos, sussurros contidos e a eletricidade de um segredo que ameaçava explodir a qualquer instante. Otávio não conseguia mais manter o controle. A lembrança do beijo com Júlia queimava sua mente e seu corpo. Ele se via cada vez mais preso entre o desejo avassalador por ela e a obrigação com Carla, a noiva perfeita para sua posição social e negócios. Mas a perfeição, percebeu Otávio, não preenchia o vazio que Júlia preenchia com um simples sorriso. Júlia, por sua vez, tentava agir com normalidade. Trabalhava nos cavalos, alimentava-os, limpava os estábulos e se dedicava a cada detalhe da fazenda. Mas cada toque de Otávio, cada olhar prolongado, deixava seu coração acelerado. O medo de ser descoberta, de magoar o pai ou de destruir a vida de Otávio com Carla era constante. E ainda assim, a paixão entre eles crescia de maneira irresistível. Carla, consciente de cada movimento, começou a investigar discretamente. Observava Otávio de longe, analisava os horários e percebia as aproximações discretas entre ele e Júlia. Uma mistura de ciúmes e orgulho ferido crescia a cada dia, alimentando uma determinação silenciosa de não permitir que a jovem simples roubasse seu futuro. Numa tarde ensolarada, Carla decidiu confrontar Otávio. Ela entrou na sala principal da fazenda, onde ele revisava documentos sobre a produção de leite e a venda de cavalos, e fechou a porta atrás de si. Otávio, precisamos conversar, disse ela, com a voz firme, mas controlada. Ele ergueu os olhos, tentando manter a compostura. Sobre o quê? Perguntou, já prevendo a tempestade. Sobre Júlia, respondeu Carla, cada sílaba carregada de tensão. Eu sei que algo está acontecendo entre vocês. Eu vejo nos seus olhos, nos seus gestos. Não sou cega, Otávio. O coração dele disparou e a culpa tomou conta. Carla, começou, mas foi interrompido. Não tente me explicar, disse ela, interrompendo-o com firmeza. Você vai se casar comigo ou vai continuar brincando com os sentimentos dela e os seus? O silêncio pairou sobre a sala. Otávio, consciente da gravidade da situação, percebeu que precisava tomar uma decisão, mas o desejo por Júlia, a intensidade do que sentia, tornava tudo impossível. Naquela mesma noite, enquanto a lua iluminava, o céu e as estrelas brilhavam sobre os campos. Otávio procurou Júlia.
Ele a encontrou no estábulo, alimentando os cavalos que pareciam tão tranquilos quanto ela tentava parecer. Júlia, chamou ele, a voz carregada de emoção e urgência. Ela se sobressaltou, mas não desviou o olhar. "O que você quer, Otávio?" perguntou, tentando manter a calma. "Precisamos conversar", respondeu ele, aproximando-se lentamente. "Mas não quero apenas palavras. Preciso que saiba o quanto você significa para mim." Júlia sentiu o coração disparar. Cada vez que ele dizia essas palavras, era como se o mundo inteiro desaparecesse. Mas a razão gritava para ela recuar. "Otávio", murmurou quase sussurrando. Isso é errado." "Eu sei", respondeu ele, segurando suas mãos, sentindo o calor que emanava do corpo dela. "Mas a cada momento que estou longe de você, sinto que estou morrendo." Eles se aproximaram, o ar carregado de desejo e tensão. Seus corpos quase se tocaram, e o beijo que se seguiu foi intenso, carregado de emoção, perigo e paixão reprimida. O mundo desapareceu ao redor, deixando apenas a chama de um amor proibido queimando ferozmente. Enquanto eles se entregavam ao beijo, Carla observava de longe, escondida entre árvores próximas. Seus olhos brilhavam com raiva e determinação. Ela sabia que não poderia mais ignorar o que via. Era hora de agir. "Então é assim", murmurou Carla, o coração apertado pelo ciúme. "Você quer Júlia, e eu serei apenas um obstáculo. Mas não vou permitir que isso aconteça sem..." Lutar, Carla começou a arquitetar um plano. Sabia que poderia usar sua posição e a confiança que Otávio depositava nela para manipular a situação, expondo Júlia e colocando o relacionamento proibido em perigo. A guerra estava prestes a começar e ninguém sairia ileso. Depois do encontro, Otávio e Júlia ficaram frente a frente, exaustos e tensos. O calor do beijo ainda estava presente, assim como a consciência do perigo que corriam. "Eu não posso continuar assim", disse Júlia, a voz embargada. "Estamos brincando com fogo e um dia alguém vai se queimar. Ou todos nós." "Eu sei", respondeu Otávio, segurando seu rosto com cuidado. "Mas não posso me afastar de você. Não consigo mais." O silêncio tomou conta novamente. Apenas o som da respiração e o relincho distante dos cavalos quebrando. A quietude da noite. Júlia sabia que estava prestes a perder o controle novamente, mas algo dentro dela também ansiava por se entregar. Cada momento com Otávio era como viver em dois mundos. Um seguro, com razão e dever. Outro perigoso, com paixão e desejo. O que ninguém sabia ainda era que Carla não apenas observava, mas já começava a agir. Pequenos rumores sobre encontros, suspeitos começaram a se espalhar entre os funcionários da fazenda sem que Otávio e Júlia percebessem. Cada passo, cada gesto, cada olhar agora estava sob escrutínio e a tensão acumulada ameaçava explodir em uma tempestade que poderia destruir todos os relacionamentos. O amor entre Otávio e Júlia estava mais intenso do que nunca, mas o perigo também crescia, trazendo consigo ciúmes, vingança e escolhas que poderiam mudar a vida de todos. O romance proibido estava prestes a se tornar público, e ninguém estava preparado para lidar com as consequências. A noite se encerrou com os dois olhando para o céu estrelado, sentindo que estavam à beira de algo maior e perigoso do que jamais imaginaram. O desejo os consumia, mas a realidade os lembrava do preço que teriam que pagar. E assim, o capítulo mais perigoso do amor proibido entre Otávio e Júlia se aproximava, trazendo tensão, paixão e decisões que poderiam selar o destino de todos os envolvidos. O amanhecer chegou lento e dourado sobre a fazenda. Os raios de sol atravessavam as árvores e iluminavam o campo, mas dentro da mansão e do estábulo, a tensão ainda pairava como uma nuvem carregada.
Carla, agora mais decidida do que nunca, estava determinada a confrontar Otávio e Júlia de uma vez por todas. O segredo que eles tentaram esconder não era mais segredo, e a verdade precisava vir à tona. Otávio, por sua vez, acordou com o coração pesado. Cada pensamento voltava-se para Júlia. O toque dela, o beijo roubado, o aroma que permanecia em sua pele mesmo depois de horas. Ele sabia que a situação chegara a um ponto crítico. Carla estava ciente de tudo, a noiva perfeita que ele tentara amar com razão. Agora ameaçava destruir a paixão que crescia entre ele e Júlia. Júlia, ainda vestida com as roupas simples do trabalho matinal, caminhava entre os cavalos, tentando se concentrar nas tarefas e não nas emoções conflitantes que consumiam seu coração. Cada olhar dela para Otávio era como um convite silencioso, e cada vez que ele se aproximava, o desejo se tornava mais intenso e impossível de controlar. Carla entrou no estábulo sem aviso, os saltos ecoando no piso de madeira. Seus olhos, brilhando com raiva e determinação, percorreram o ambiente até encontrar Otávio e Júlia juntos, cuidando de um cavalo que relinchava suavemente. "Então é aqui que vocês se escondem", disse Carla, a voz firme e cortante. Júlia recuou, surpresa e nervosa, enquanto Otávio ergueu a mão tentando acalmar a situação. "Carla, eu..." começou, mas foi interrompido. "Não precisa explicar nada", disse ela, os lábios pressionados com força. "Eu vi o suficiente para saber que você prefere estar com ela do que comigo, e agora todos vão saber." A tensão explodiu no ar. Júlia sentiu seu coração disparar, enquanto Otávio sabia que não poderia mais adiar a verdade. "Carla", disse ele, respirando fundo, "eu não posso mais mentir. Eu amo Júlia, sempre amei." Carla arregalou os olhos, incrédula. Você está me deixando por ela?" A voz falhou, cheia de dor e raiva. "Eu não posso continuar com..." "Uma mentira", respondeu Otávio firme. "Meu coração não está com você, está com Júlia." Júlia, tremendo, sentiu uma mistura de alívio e medo. A paixão que ela e Otávio compartilhavam finalmente estava sendo reconhecida. Mas agora o conflito explodia de maneira irreversível. Carla, sentindo-se traída e humilhada, saiu do estábulo com passos firmes, determinada a não permitir que Otávio tivesse paz. A cidade inteira logo saberia do escândalo, mas isso não importava mais. Para Otávio e Júlia, a verdade finalmente estava exposta, e o amor que compartilhavam não podia mais ser negado. Otávio segurou Júlia pela mão, olhando profundamente em seus olhos. "Júlia, agora que tudo está fora, não há mais segredos, não há mais medo. Estamos livres para viver nosso amor." Júlia, emocionada, sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. "Eu nunca imaginei que poderíamos..." começou. Mas Otávio a interrompeu com um beijo suave, carregado de promessa e alívio. O amor entre eles, intenso e proibido, finalmente encontrou espaço para existir sem restrições. A fazenda, que antes parecia cenário de tensões e segredos, agora se tornava palco de um novo começo. José, o caseiro, que havia observado silenciosamente os acontecimentos, aproximou-se do casal. Seus olhos, cheios de emoção, refletiam orgulho e preocupação. "Júlia", começou ele, a voz embargada, "eu vejo que você ama Otávio e que ele te ama de verdade. Não posso negar a felicidade que sinto ao ver isso. Mas lembrem-se, o amor é lindo, mas também exige responsabilidade e coragem." Júlia segurou a mão do pai emocionada. "Pai, obrigada por entender. Prometemos cuidar de tudo, juntos." Otávio se ajoelhou levemente diante do caseiro em um gesto de respeito. "José, eu prometo que Júlia terá todo o meu respeito e amor. Não a decepcionarei." O velho caseiro, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu.
A bênção dele, silenciosa e verdadeira, significava muito mais do que qualquer aprovação social poderia oferecer. Nos dias seguintes, Otávio tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele anunciou publicamente o fim do noivado com Carla, explicando a todos os presentes que havia encontrado o verdadeiro amor nos braços de Júlia. Escolher o coração, e não apenas convenções sociais, é o que nos torna verdadeiramente vivos, declarou ele, olhando para Júlia, que estava ao seu lado, com os olhos brilhando de felicidade e emoção. A notícia se espalhou rapidamente. Muitos ficaram chocados, outros admiraram a coragem de Otávio, mas para Júlia e ele nada mais importava. O amor verdadeiro, intenso e avassalador finalmente conquistara seu espaço. O casal agora podia cavalgar juntos pelas manhãs douradas, explorar cada trilha da fazenda e sentir que o mundo pertencia apenas a eles. Cada gesto de carinho, cada sorriso compartilhado, cada toque de mãos era um lembrete do amor que venceu barreiras, preconceitos e medos. À noite, sob o céu estrelado, Otávio segurava Júlia nos braços, sentindo o calor do corpo dela e a batida de seu coração contra o seu. Sabe, Júlia, disse ele, a voz suave, cada dia que passa eu me sinto mais vivo ao seu lado, e eu me sinto completa, Otávio, respondeu ela, encostando a cabeça no peito dele. Nunca imaginei que um amor pudesse ser tão intenso, tão puro e tão nosso. O vento soprava suave pelos campos, os cavalos pastavam tranquilos e a fazenda finalmente se transformava no cenário perfeito para o que realmente importava: o amor.